Fontes vivas ou cisternas rotas. Capítulo 16. A educação cristã. Depois de observar a luta educacional que já perdura por eras entre a verdade e o erro, e constatar que dificilmente um século se passou sem testemunhar uma controvérsia considerável entre os métodos de ensino cristão e papal, qualquer um está pronto para acreditar que se trata de um assunto inseparavelmente ligado à história das nações. Sendo isso verdade, devemos esperar nos encontrar no meio da controvérsia hoje. É necessário apenas um olhar superficial na história atual para confirmar esse fato, pois mentes estão perturbadas por causa dos males existentes e os corações estão abertos para a verdade educacional. Se estamos inclinados a pensar que os princípios da educação cristã são novos e nunca antes ouvidos, temos apenas que captar os pensamentos que têm influenciado os verdadeiros educadores desde o tempo de Cristo até os dias atuais, para saber que o mesmo Espírito tem estado em operação em todas as épocas para atrair o coração dos homens a Deus. Educação cristã exemplificada por Cristo. O advento de Cristo foi um evento estupendo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. Para que o homem pudesse contemplar as obras de Deus em carne humana e ver nisso a manifestação da verdade, Cristo nasceu. Sua obra foi, acima de tudo, uma obra de educação, e seu sistema foi a educação cristã. Por esse meio, o céu novamente alcançou a terra e a apertou junto ao peito. Os homens, em sua miopia, estavam incapazes de compreender os ensinos espirituais do Filho de Deus e, muitas vezes, suas lições mais poderosas não eram aprendidas pelas multidões e até mesmo pelos apóstolos. O Espírito Santo, o professor. Por maior que tenha sido a obra realizada por Cristo em favor do mundo, nunca houve um homem ou uma nação que seguisse totalmente seus ensinamentos. O erro sempre foi misturado com a verdade e os educadores do mundo deixaram de ver a concretização de suas esperanças por causa dessa compreensão apenas parcial da verdade. Cristo, quando rejeitado pelo mundo, não se retirou por completo e deixou o ser humano entregue ao próprio destino, mas enviou seu Espírito, o Espírito da Verdade, como educador, conduzindo as mentes à verdade. Essa operação do Espírito é vista com clareza, pois um homem é direcionado para um aspecto da verdadeira educação, enquanto outro, talvez um militante contemporâneo, ou talvez um sucessor, quem sabe um conterrâneo, ou alguém a uma grande distância, pega outro fio na meada e desenvolve outro pensamento para o mundo. A verdadeira educação sempre representada. O mundo nunca ficou muito tempo sem algum representante da educação cristã. Na tentativa de definir o termo que constitui o assunto deste capítulo, chama-se a atenção para a obra parcial de reforma que foi realizada por homens que o mundo reconhece como educadores. Os erros de uma falsa educação, tão prevalecentes em tempos passados e ainda reconhecidos como parte dos sistemas educacionais agora em voga, contrastam fortemente com as ideias corretas defendidas por esses homens em várias épocas. O latim e o estudo de palavras nas escolas papais. Os homens cujas ideias são apresentadas neste capítulo viveram e trabalharam segundo os princípios da Reforma, e a fim de revelar o erro contra o qual labutavam, é necessário considerar os métodos de instrução encontrados nas escolas papais.
Pensamentos semelhantes são encontrados nas páginas anteriores, mas, para fins de contraste, são aqui repetidos. Painter diz: quando o jovem tinha adquirido um domínio completo da língua latina para todos os fins, quando ele estava bem versado nas opiniões teológicas e filosóficas de seus mentores, quando era hábil na disputa e podia fazer uma exibição brilhante com os recursos de uma memória bem abastecida, havia alcançado os pontos mais altos para os quais os jesuítas procuravam conduzi-lo. Originalidade e independência de espírito, amor à verdade por si mesma, o poder de refletir e formar julgamentos corretos não eram meramente negligenciados, mas suprimidos no sistema dos jesuítas. Carl Schmitt também comprova esse fato com as seguintes palavras: livros, palavras eram os assuntos da instrução. Faltava o conhecimento a respeito das coisas. Em vez de ensinarem sobre as coisas em si, eles ensinavam palavras a respeito destas coisas. Aprender fazendo é a regra na educação cristã. Uma grande quantidade de latim e grego foi e ainda é a regra no sistema educacional papal, e essas línguas eram ensinadas não por causa do pensamento, mas apenas pelas palavras. O latim e o grego. A oposição dos reformadores ao mero estudo da linguagem. O mundo havia ficado preso por um século ao estudo dos clássicos. Essa escravidão foi quebrada pela Reforma, mas o mundo voltou para ela novamente. Milton, o poeta do século XVII, escreveu: a linguagem é apenas o instrumento que nos transmite coisas úteis a conhecer. Embora um linguista se orgulhe de conhecer todas as línguas resultantes da divisão em Babel, se ele não estuda as coisas concretas desses idiomas, como também as palavras e léxicos, ele não chega ao nível de erudição de um agricultor ou comerciante que conheça bem apenas seu dialeto materno. Seria um erro demorar 7 ou 8 anos aprendendo a mesma quantidade de latim e grego que poderia ser aprendida com facilidade e prazer em apenas um ano. O estudo das coisas em vez da linguagem. Rattiger, um educador alemão do século XVI, disse: somos escravos do latim. Os gregos e sarracenos nunca teriam feito tanto pela posteridade se tivessem passado a juventude aprendendo uma língua estrangeira. Devemos estudar nossa própria língua e, em seguida, as ciências. Tudo primeiro na língua materna e nada por mera autoridade eram regras em sua sala de aula. Comênius, o renomado mestre, costumava dizer: se tanto tempo deve ser gasto apenas com a língua latina, quando deverá o menino saber sobre as coisas? Quando aprenderá filosofia? E quando religião? E assim por diante? Ele consumirá sua vida no preparo para a vida. O ensino mecânico é papal. Com que exatidão isso se aplica ao estudo das palavras por parte de nossos moços e moças atualmente? Não importa se é gramática latina ou inglesa. Na verdade, pode ser algum outro modo de expressão, algum sistema matemático em que tempo e energia são devotados meramente ao processo. O fracasso em tornar o desenvolvimento do pensamento, na verdade, o pensamento independente, o principal objetivo da instrução, identifica qualquer método de ensino como papal, não importa por qual nome seja conhecido ou por quem as matérias são ensinadas. O trabalho de toda a vida de Comênius
foi neutralizar essa tendência, como mostram os princípios a seguir. Ele insistiu que nada deve ser ensinado que não seja de utilidade concreta. Nada deve ser aprendido de cor que não seja totalmente compreendido primeiro. Teólogos e médicos deveriam estudar grego. O fazer só pode ser aprendido fazendo. Veremos mais adiante que os reformadores educacionais de hoje estão defendendo esses mesmos princípios. Isso faz parte da educação cristã. A edificação do caráter como objetivo na verdadeira educação. John Locke, educador inglês do século XVII, tinha a verdade sobre o assunto da educação. Dos idiomas, ele diz: quando considero o barulho que se faz a respeito de um pouco de latim e grego, quantos anos são gastos nisso, todo o aclamado esforço nisso, sem nenhum propósito, dificilmente posso deixar de pensar nos pais de crianças que ainda vivem com medo da vara do mestre-escola, considerada o único instrumento de educação, como se 1 ou 2 idiomas fossem seu negócio. O caráter era valorizado por esse homem, e sua declaração quanto à importância relativa do estudo é valiosa para pais e professores. Considero a leitura, a escrita e o aprendizado algo necessário, mas não o principal empreendimento. Imagino que você considera como muito tola uma pessoa para quem o valor de um homem virtuoso ou sábio não é infinitamente maior do que o de um erudito. Sem dúvida, penso que o aprendizado é de grande utilidade para ambos, caso tenham mentes bem dispostas. Mas, ainda assim, devo confessar também que, em outros não tão dispostos, ele os ajuda apenas a ser homens mais tolos ou piores. Os critérios de Locke para escolher um professor. Eu digo o seguinte: quando você considera a criação de seu filho e está procurando por um professor ou um tutor, você não teria, como é de costume, apenas o latim e a lógica em seus pensamentos. O aprendizado deve ser levado em conta, mas, em segundo lugar, apenas como algo subordinado a qualidades maiores. Procure alguém que saiba como moldar com discrição suas maneiras. Coloque-o nas mãos de quem possa lhe garantir, tanto quanto possível, a inocência dele, que desenvolva e alimente o que é bom, que corrija e elimine quaisquer inclinações ruins e que o firme em bons hábitos. Este é o ponto principal. E se isso for proporcionado, o aprendizado pode ser incluído na barganha. Até que ponto os protestantes estão seguindo esse excelente conselho? Em que escolas para rapazes e moças protestantes a inocência é valorizada? Onde o bem é nutrido? Onde as más inclinações são eliminadas com mansidão e os bons hábitos firmados neles? Onde essas coisas são colocadas à frente do aprendizado de livros? A virtude, continua Locke, como o primeiro e mais necessário dos dotes que pertencem a um homem ou cavalheiro, tinha como base a religião. Como fundamento disso, desde muito cedo, deveria ser impresso em sua mente uma verdadeira noção de Deus. Aqui se encontra uma concepção clara da educação cristã que os pais de hoje fariam bem em estudar. O sistema de saturação, um método papal. O estudo dos clássicos, junto com o trabalho de memória, a principal característica desses estudos, não foi o único defeito na educação papal. Portanto, não é o único erro
do qual os educadores, guiados, como se deve acreditar, pelo Espírito da Verdade, de vez em quando se afastam. O sistema de saturação, denunciado com toda justiça pelas mentes pensantes como um dos defeitos de maior alcance do atual sistema escolar, é uma marca da educação papal onde quer que seja encontrada. É provável que nenhuma geração se passou sem que tenha ouvido uma voz que tenha sido erguida contra essa prática perniciosa da sala de aula. O Deus do céu reconhece que a mente humana contém as possibilidades mais elevadas da Terra. E, quando métodos errados de educação são usados no tratamento de mentes em desenvolvimento, Ele, a cabeça do corpo, do qual somos membros, sente a dor. Portanto, a educação cristã procede da mente de Deus. Montaigne, falando da educação no século XVI, dizia: é costume dos professores trovejar eternamente nos ouvidos de seus alunos como se estivessem despejando em um funil, enquanto a tarefa dos alunos é apenas repetir o que seus mestres disseram. Ele ensinou que um tutor deve, de acordo com a capacidade do aluno com o qual se relaciona, colocar a mente da criança à prova, permitindo que o próprio aluno experimente e saboreie as coisas e, por si mesmo, as escolha e tenha discernimento delas. Muito aprendizado sufoca a alma, assim como as plantas são sufocadas por muita umidade e as lâmpadas por muito óleo. Nossos pedagogos formalistas roubam o conhecimento dos livros e o carregam na ponta dos lábios, assim como os pássaros carregam as sementes para alimentar seus filhotes. Nós labutamos e trabalhamos apenas para encher a memória, mas deixamos a consciência e o entendimento desprovidos e vazios. O sistema de saturação das escolas do século XX. Em janeiro de 1900, Edward Bock, editor do Ladies' Home Journal, escreveu sobre o processo de saturação nas escolas populares. Será que os cidadãos e cidadãs americanos percebem que em apenas 5 cidades de nosso país, durante o último período escolar, mais de 16 mil crianças com idades entre 8 e 14 anos foram retiradas das escolas públicas porque o sistema nervoso delas estava destruído e suas mentes se encontravam incapazes de prosseguir no sistema infernal de saturação que existe hoje em nossas escolas? Os médicos conservadores que dedicaram a vida ao estudo das crianças estimam que o número de pessoas cuja saúde é prejudicada pelo excesso de estudos seja de mais de 50 mil a cada ano. É saturação, saturação, saturação. Uma certa quantidade de conteúdo precisa ser coberto, como se costuma dizer. Não importa se a criança é ou não fisicamente capaz de se dedicar a todo esse esforço. O escritor discorre sobre os males do estudo noturno e continua: a verdadeira reforma sempre começa na raiz de todos os males, e a raiz do mal do estudo em casa está no sistema de saturação. A senhora Lee Wallace falando sobre o sistema de saturação. A senhora Lee Wallace diz: entre em qualquer escola pública e você verá meninas pálidas como lírios e meninos com peito achatado e a pele semelhante à cera, que recebeu o nome de tez escolar. Todo incentivo e estímulo é oferecido. Medo da culpa, amor ao elogio, prêmios, medalhas, distintivos, o cobiçado floreio dos jornais. A tensão nunca diminui. O fardo são os livros.
As tarefas impostas aos jovens são terríveis. O esforço parece ser tornar os livros didáticos tão difíceis e complicados quanto possível, em vez de suavizar a colina tão alta e difícil de escalar. Em seu estilo característico, a Sra. Wallace condena os métodos usuais de ensino de aritmética e linguagem. Disse uma mãe: 2 e 2 são o quê? O menino hesitou. Certamente você sabe que 2 e 2 são 4. Sim, mamãe, mas estou tentando me lembrar do processo. Ah, o processo, é verdade. Um dia Maria estava curvada sobre uma tábua, escrevendo palavras em ambos os lados de uma linha reta, como numeradores e denominadores multiplicados. O que você está fazendo agora? Perguntou a vovó. Maria respondeu com orgulho: estou fazendo diagramas. Mas o que são diagramas? Fazem parte da disciplina mental. A senhorita Cram diz que tem uma mente excelente que precisa ser desenvolvida. Olha aqui, vovó. Esta é a colocação correta dos elementos. 87 estão unidos pela palavra e, uma conjunção copulativa conectiva subordinada. Modifica anos o atributo da preposição. Atrás é um verbo modal do tempo passado. A raiz da primeira oração é... Ora, esse é o discurso de Lincoln em Gettysburg. Eu o mantenho na minha cesta de trabalho e sei de cor. De fato, bem, nosso é um pronome possessivo. Já basta. Se o presidente Lincoln tivesse crescido com coisas desse tipo, aquele discurso nunca teria sido escrito. Ele chamou um substantivo de substantivo e fim de papo. Montaigne dificilmente poderia ter dado uma descrição mais vívida se tivesse visto o moedor que é a educação moderna, onde as séries são estritamente mantidas e todas as crianças, tanto as fortes quanto as fracas, são forçadas a passar pelo mesmo processo. E não há como escapar disso, exceto se a criança cair pela doença que prende seus tentáculos ao corpo humano. Todos os reformadores educacionais lutaram contra esse sistema, mas ele ainda permanece conosco. Os pais cristãos, se pudessem ver o valor relativo da alma e da cultura mental, exigiriam o estabelecimento de uma nova ordem de coisas. Somente a educação cristã pode efetuar a cura. O estudo da natureza, o antídoto contra a saturação. Comênius se esforçou para corrigir esse erro, introduzindo o estudo da natureza. Ele diz: a correta instrução dos jovens não consiste em saturá-los com uma imensa quantidade de palavras, frases, sentenças e opiniões coletadas de autores, mas em desenvolver o entendimento de maneira que muitos pequenos riachos possam fluir dele como de uma fonte viva. Por que não abrirmos o livro vivo da natureza em vez dos livros mortos? Não as sombras das coisas, mas as próprias coisas que impressionam os sentidos e a imaginação devem ser apresentadas à juventude. É pela observação real, não por uma descrição verbal das coisas, que a instrução deve começar. As pessoas devem ser levadas, tanto quanto possível, a extrair sua sabedoria não de livros, mas de uma consideração do céu e da terra, carvalhos e faias. Isto é, devem saber e examinar as coisas por si próprias e não simplesmente se contentar com as observações e testemunhos de outros. Seus princípios fundamentais eram: a educação é o desenvolvimento do homem todo e devemos evitar os muitos estudos por enfraquecerem a força mental.
O estudo da ciência moderna e a dúvida. Um longo passo foi dado por Comênios no sentido de romper com o ensino mecânico do papado. O erro em que caem seus seguidores é fazer da natureza o tudo em todos, deixando de reconhecer a palavra de Deus como o único guia e intérprete dos fenômenos naturais. Esse erro levou as escolas modernas a assumir a posição nos estudos de ciências descrita nas seguintes palavras por Frank S. Hoffman, professor de filosofia em uma das principais escolas de teologia da América. Todo ser humano, pelo fato de ser humano, é dotado de poderes para formar julgamentos e ele é colocado neste mundo para desenvolver e aplicar esses poderes a todos os objetos com os quais entra em contato. Com tais palavras, ele afirma claramente que a razão humana é o meio pelo qual o homem deve alcançar sabedoria. Em seguida, segue sua explicação do método de procedimento quando a razão é assim exaltada. Estas são suas palavras. Em toda a esfera de investigação, ele, o ser humano, deve começar com a dúvida, e o estudante que tiver adquirido bem a arte de duvidar fará o mais rápido progresso. Suponha agora que o assunto em consideração seja algum fenômeno natural recém-descoberto e o estudante da natureza deseja investigá-lo. De acordo com o professor Hoffman, um teólogo moderno e, portanto, um professor, ele deve começar com a dúvida e fará o mais rápido progresso o aluno que tiver adquirido a arte de duvidar bem. A educação cristã, em contraste com esse método, diz: pela fé entendemos. Hebreus capítulo 11, verso 3. Métodos em ciências e teologia. Este método de estudo, começar com dúvida, é aplicado não apenas às ciências naturais, mas também ao estudo das verdades espirituais, conforme as palavras do professor Hoffman. Pedimos que todo estudante de teologia assuma o assunto exatamente como faria com qualquer outra ciência, que comece com a dúvida e pese cuidadosamente os argumentos de cada doutrina, aceitando ou rejeitando cada afirmação de acordo com o equilíbrio das probabilidades a favor ou contra ela. Cremos que até mesmo os ensinamentos de Jesus devem ser vistos desse ponto de vista e devem ser aceitos ou rejeitados com base em sua razoabilidade inerente. Assim, o espírito de dúvida com que a criança é ensinada a estudar a natureza a acompanha durante todos os anos de escola. Desenvolve-se à medida que ela cresce, e se ela entra em uma escola teológica para se preparar para o ministério, ali será confrontada pelo mesmo método na investigação dos ensinos de Cristo. Seria de admirar que os resultados da educação moderna sejam uma classe de irreligiosos e céticos? Vale a pena repetir as palavras do presidente Harper da Universidade de Chicago. É difícil profetizar quais serão os resultados de nosso método atual de educar os jovens daqui 50 anos. Estamos treinando a mente nas escolas públicas, mas o lado moral da natureza da criança é quase totalmente negligenciado. Não apenas é negligenciado, mas a fé é espezinhada, humilhada e a razão humana exaltada acima dela. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18, 8. Uma pergunta realmente apropriada para os educadores responderem. O método da dúvida é socrático. Esse método da dúvida é papal e pode ser rastreado diretamente até Sócrates, o grego.
Sobre ele, lemos: Sócrates não era filósofo, nem mesmo professor, mas sim educador, tendo como função despertar, persuadir e repreender. A teoria de educação de Sócrates teve por base uma concepção profunda e consistente. A mesma autoridade declara o seguinte sobre o método de Sócrates ao lidar com seus alunos: partindo de algum princípio ou proposição aparentemente trivial com a qual o respondente concordava de imediato, Sócrates extraía disso uma consequência inesperada, mas inegável, que era claramente inconsistente com a opinião contestada. Desta forma, ele levava seu interlocutor a condenar a si mesmo e o reduzia a um estado de dúvida ou perplexidade. Antes de eu conhecer você, diz Mênon, em um dos diálogos de Platão, que recebeu o nome do próprio Mênon, disseram-me que você gastava seu tempo duvidando e levando outros a duvidar. E é um fato que suas feitiçarias e encantamentos me trouxeram a essa condição. Você é como o dardo. Ele entorpece quem quer que se aproxime dele e o toque, e você faz igual. Podemos com facilidade rastrear a conexão entre o método socrático de duvidar e o mesmo método defendido pelo professor da escola de teologia, pois sua prática, de Sócrates, levou ao renascimento platônico e o sistema platônico de educação e sua introdução nas escolas modernas já foram discutidas minuciosamente nas páginas anteriores, de modo que não precisamos repetir esses conceitos novamente. A dúvida ensinada nas escolas modernas. O método socrático de ensino, o desenvolvimento da dúvida, parece caracterizar muito do ensino de hoje, se podemos julgar por um artigo que apareceu no Outlook, escrito pelo editor Lyman Abbott. O trabalho educacional é assim descrito. Os processos educacionais de nosso tempo, possivelmente de todos os tempos, são amplamente analíticos e críticos. Baseiam-se principalmente em análise dos assuntos trazidos ao aluno para exame, separando-os em suas partes constituintes, considerando como foram juntados e julgando a estrutura finalizada ou o processo pelo qual foi construída. Assim, todo ou quase todo o estudo é analítico-crítico, um processo de questionamento e investigação. O processo pressupõe um estado do espírito questionador, se não cético. A dúvida é a pedagoga que conduz o aluno ao conhecimento. Ele estuda o corpo humano. Dissecação e anatomia são as bases do seu estudo. Química. O laboratório fornece-lhe os meios de análise e investigação das substâncias físicas. História. Ele questiona as declarações até então inquestionáveis, vasculha bibliotecas em busca de autoridades em volumes antigos e documentos mais remotos. Literatura. O poema que leu apenas para desfrutar é submetido agora ao bisturi. Ele indaga se é realmente belo, por que é belo, como deve ser classificada sua métrica, como foram construídas suas figuras. Filosofia. Ele submete sua própria consciência a um processo de dissecação em vida, na tentativa de averiguar a fisiologia e anatomia do espírito humano. Traz sua alma para o laboratório para que ele possa aprender seus constituintes químicos. Enquanto isso, o processo construtivo e sintético é relegado a um segundo plano ou totalmente perdido de vista. Ele estuda medicina. Ele dá mais atenção ao diagnóstico do que à terapia, à análise da doença do que ao problema de como superá-la. Lei. Ele passa mais tempo analisando casos
do que desenvolvendo o poder de aprender grandes princípios e aplicá-los na administração da justiça em condições diversas. Os clássicos. É estranho se na graduação ele não tiver passado mais semanas na sintaxe e na gramática da língua do que horas na aquisição e avaliação do pensamento e do espírito dos grandes autores clássicos. Foi dito com acerto e muita verdade sobre o estudante moderno que ele não estuda gramática para entender Homero. Ele lê Homero para aprender a gramática grega. Seu estudo histórico deu-lhe dados, eventos, um mapa mental da história. Talvez, também, tenha dado a ele a capacidade de um erudito para discriminar entre o verdadeiro e o falso, o histórico e o mítico nas lendas antigas, mas a muitos não deu uma compreensão do significado dos eventos, nem uma compreensão do verdadeiro significado da vida do homem na Terra, ou mesmo uma nova luz sobre isso. Ele tem estudado filosofia? Feliz é ele se, como resultado de sua análise da autoconsciência, não tiver se tornado mórbido a respeito de sua própria vida interior ou um cético cínico em relação à vida interior dos outros. É sem dúvida no campo da ética e da religião que se veem os resultados desastrosos de um processo analítico muito exclusivo e de um espírito crítico igualmente exclusivo. Levando o mesmo espírito para a investigação da religião e aplicando nela os mesmos métodos, a Bíblia torna-se para ele simplesmente uma coleção de literatura antiga, cujas fontes, estrutura e formas ele estuda, cujo espírito ele, pelo menos por enquanto, esquece. A adoração é um ritual cuja origem, surgimento e desenvolvimento ele investiga, cujo verdadeiro significado expressando penitência, gratidão e consagração ele perdeu completamente de vista. A fé é uma série de princípios cujo desenvolvimento biológico ele traça, ou uma forma de consciência cuja relação com a ação do cérebro ele investiga, ou cujo crescimento mediante processos evolutivos a partir de estados anteriores ele se esforça para reconstruir. É quase certo que a vivissecção, operação em animal vivo, se torna mais cedo ou mais tarde uma autópsia, e o alvo dela, seja uma flor, um corpo, um autor ou uma experiência, geralmente morre sob o bisturi. É por essa razão que tantos alunos na escola elementar, nas escolas de ensino médio e na faculdade perdem não apenas sua teologia, o que talvez não seja uma grande perda, mas sua religião, que é uma perda irreparável enquanto adquirem uma educação. Ministros aceitam um raciocínio socrático. Esse espírito de dúvida caracteriza os ensinamentos dos teólogos modernos da alta crítica. O Dr. Newton nos diz que o estudo crítico da Bíblia descartou para sempre a afirmação de que um oráculo de Deus é algo a que podemos submeter nossos intelectos sem questionar. O Dr. Briggs diz que existem 3 autoridades coordenadas: a Igreja, a Bíblia e a razão. Mas quando elas discordam, qual será a última instância de apelação? Pergunta o Dr. Newton. Elas discordam amplamente atualmente. O Dr. Newton acredita que o último tribunal de apelação é a razão, não a razão de Thomas Paine e a dos racionalistas realistas de hoje, mas sim a razão divina de Sócrates e Platão. Razão, nesse sentido, significa não meramente ou principalmente a capacidade de raciocínio,
mas a natureza moral, todo o ser espiritual do homem, é o que a consciência ensina, bem como o que o intelecto afirma, que, junto com a voz do coração, formam a trindade da verdadeira autoridade, a da razão. Esta é realmente a exaltação da razão. Em tal sistema, não há lugar para a fé. Métodos seculares e verdades religiosas. W. T. Harris, comissário de Educação dos Estados Unidos, escrevendo sobre as escolas dominicais, atribui seu declínio à adoção pelos professores da escola dominical dos métodos empregados nas escolas seculares. Algumas palavras dele serão suficientes. Ele diz: com o espetáculo da organização sistemática das escolas seculares e o aperfeiçoamento dos métodos de ensino diante deles, os líderes eclesiásticos têm se empenhado em aperfeiçoar os métodos de instrução religiosa dos jovens. Eles encontraram os seguintes perigos que se colocaram em seu caminho, a saber, primeiro, o perigo de adotar métodos de instrução na religião que eram adequados e apropriados apenas para a instrução secular. Segundo, a seleção de assuntos religiosos para o programa de estudos que não conduziam de maneira mais direta à religião vital, embora de imediato assumissem uma forma pedagógica. A fim de mostrar a razão pela qual os métodos perfeitamente adequados na educação secular não são apropriados à instrução religiosa, o Sr. Harris explica. A escola secular dá instrução positiva. Ela ensina matemática, ciências naturais, história e linguagem. O conhecimento dos fatos pode ser preciso e exato e pode-se chegar a um conhecimento semelhante dos princípios. A ação individual do aluno é exigida pelo professor da escola secular. O aluno não deve assumir as coisas com base na autoridade, mas deve testar e verificar. Ele deve investigar as demonstrações matemáticas. Deve aprender o método de investigação dos fatos. O espírito da escola secular, portanto, é de caráter esclarecedor, embora não da mais alta ordem. Toda a tendência da educação secular, de acordo com o Sr. Harris, é desenvolver um espírito de investigação e prova. Isso, diz ele, é um meio de esclarecimento ou iluminação, mas não da mais alta ordem. O meio mais elevado de iluminar a mente é pela fé. Este é o método de Deus. As escolas cristãs devem evitar os métodos seculares de instrução, adotando em seu lugar a mais elevada forma de esclarecimento, a fé. Isso separa as escolas cristãs das escolas seculares, tanto nos métodos como nas matérias ensinadas. Métodos seculares exigem prova concreta. Este método secular de investigação mina a vida espiritual e é responsável pelo declínio do protestantismo moderno. O Sr. Harris continua: a educação religiosa, obviamente, a que proporciona os melhores resultados de pensamento e vida aos jovens, deve se apegar à forma de autoridade e não tentar emprestar da escola secular os métodos da matemática, ciência e história. Esse empréstimo resultará apenas em dar aos jovens uma confiança arrogante na palavra final de seus próprios julgamentos imaturos. Eles se tornarão presunçosos e superficiais. Contra esse perigo de minar ou solapar toda autoridade na religião, pela introdução dos métodos da escola secular que enfatizam a atividade própria da criança, a escola dominical não tem sido suficientemente protegida nos anos mais recentes de sua história. Se a adoção de métodos seculares de ensino na escola dominical, onde as crianças são ensinadas um dia apenas na semana, enfraqueceu
tanto o protestantismo, qual não será o resultado quando as crianças são diariamente ensinadas nas escolas públicas por métodos cuja tendência é sempre exaltar a razão humana acima da fé? Não é de se admirar que a instrução de 5 dias não possa ser neutralizada pela melhor instrução semanal na igreja, mesmo nas escolas dominicais que não adotaram métodos seculares no ensino da Bíblia. Os protestantes devem aprender com isso que, ao iniciarem escolas cristãs, não podem adotar os métodos seguidos nas escolas seculares. Aqui está a pedra de tropeço sobre a qual muitos estão inclinados a cair. A instrução religiosa exige métodos de ensino que desenvolvam a fé. A escola de Comênios. A religião nas escolas de Comênios. Não posso deixar de recorrer aos ensinamentos de Comênios, uma vez que se opunham fortemente aos métodos de educação seguidos por aqueles que hoje afirmam ser seus discípulos. James H. Blodgett diz: Comênios, antecipando líderes mais modernos na filosofia e na arte da educação, preparou um esboço da escola pansófica por volta de 1650, na qual o trabalho de uma educação completa foi dividido em 7 turmas. A escola comum deveria passar a primeira hora da manhã em hinos, leitura da Bíblia e orações. Classe 3, a atrial, segundo o mesmo escritor, deveria ter a seguinte inscrição: só pode entrar quem conseguir falar. Nessa classe, os meninos devem começar a ler a Bíblia. O conteúdo de história dessa classe são os famosos feitos da narrativa bíblica. Sobre a classe 4, lemos: uma coleção especial de hinos e salmos deve ser arranjada para esta classe. Também um resumo do Novo Testamento, que deve abranger um relato ininterrupto da vida de Cristo e seus apóstolos, compilado a partir dos 4 evangelhos. O estudo suplementar é o grego. É comparativamente fácil aprender a ler o Novo Testamento em grego, e esta é a principal utilidade do estudo. O estudo da Bíblia constituía um aspecto importante do trabalho da classe 5, sobre cujo trabalho lemos. Um manual da Bíblia, também chamado de Porta do Santuário, deve ser colocado nas mãos dos alunos. Deve conter toda a história das Escrituras nas palavras da Bíblia, mas condensada de tal forma que possa ser lida em 1 ano. A classe 7 era teológica, e o leitor notará de pronto a diferença entre o programa de instrução traçado para ela por Comênios e o sugerido pelo professor Hoffman para estudantes de teologia no século XX. Inscrição sobre a porta. Proibido entrada para irreligiosos. O livro para as aulas deve ser uma obra que lide com a última etapa da sabedoria na terra, ou seja, a comunhão das almas com Deus. A história universal deve ser estudada e, em particular, a história da Igreja para cujo benefício o mundo existe. O futuro ministro deve aprender como se dirigir a uma congregação e deve aprender as leis da oratória sacra. Deve-se lembrar que Comênios era um bispo da Igreja dos Irmãos Morávios, uma denominação conhecida por seu extenso trabalho missionário e suas missões espalhadas por todo o mundo. Sua atividade na obra da Igreja pode ser facilmente explicada por seu sistema educacional. Qualquer igreja protestante que deseje sobreviver e deseje a propagação de seus princípios deve cuidar para que seus filhos sejam educados espiritualmente, bem como mental e fisicamente. A educação cristã enfatiza a prática. Agora somos levados a considerar outra fase muito importante da educação,
a relação do desenvolvimento mental com o físico. Falsos sistemas sempre exaltaram o desenvolvimento mental em detrimento do físico. Cristo combinou os dois, e muitos educadores a partir do século XVII têm apresentado visões corretas sobre o assunto. Locke começa sua obra Reflexões sobre Educação com estas palavras: mente sã em corpo são é uma descrição curta, mas completa de um estado de felicidade neste mundo. A obtenção dessa condição feliz, observa Painter, é o alvo da educação. Em sua opinião, de Locke, a função da educação era formar homens nobres, bem habilitados para os deveres da vida prática. Uma alma pura em um corpo sadio deve preceder o estudo de meros fatos. As ideias de Locke sobre educação são descritas desta forma por Quick. O objetivo dele era dar a um menino uma mente robusta em um corpo robusto. Seu corpo deveria suportar a dureza, sua razão deveria ensinar-lhe a abnegação. Mas esse resultado deveria ser obtido pela liderança e não pela coação. Ele deveria ser treinado não para a universidade, mas para o mundo. Bons princípios, boas maneiras e discrição deviam ser firmados em primeiro lugar, inteligência e atividade intelectual a seguir, e o conhecimento efetivo por último. O exercício predominante de gramática das línguas clássicas deveria ser abandonado e a língua materna deveria ser cuidadosamente estudada. Em tudo, o papel que caberia ao aluno desempenhar na vida deveria ser constantemente mantido em vista. E ainda, na atualidade, quando o editor de uma de nossas revistas propôs que nossos estudantes universitários discutissem a questão: que ordem de estudos é a mais adequada para preparar o homem médio para suas obrigações no mundo de hoje? Ou qual é a importância relativa dos vários ramos da educação em preparar um homem para garantir sua própria felicidade e torná-lo um cidadão e um próximo útil? O reitor da Universidade de Yale respondeu: alguns homens hesitam em dar a sanção oficial da universidade a um debate em curto prazo sobre questões das quais a maioria dos competidores sabe muito pouco. Por que nossos estudantes universitários não deveriam conhecer e escolher os estudos práticos? Se eles não os conhecem, por que não? Treinamento manual e matemática. Mas há educadores dispostos a romper com o conservadorismo do passado e que defendem uma mudança de métodos nas escolas de ensino fundamental. Estes são os pensamentos apresentados pelo Superintendente de Ensino Público do Estado de Michigan em um manual publicado em maio de 1900. Há bom senso nos parágrafos seguintes que chamarão a atenção de todos os que consideram as necessidades mentais de uma criança. Ele diz: é dever das escolas produzir um desenvolvimento paralelo de todas as faculdades, deixando o aluno livre para entrar no campo de sua escolha, sem gostos distorcidos ou faculdades atrofiadas. O treinamento manual contribui para esse desenvolvimento paralelo. Nós nos lembramos de quando as ciências eram ensinadas inteiramente a partir do texto. Mais tarde, os princípios de Pestalozzi entraram na sala de aula e ficamos com os olhos e a mente abertos, enquanto as verdades da ciência eram demonstradas com o aparato adequado nas mãos do professor. Mas hoje a ideia de Froebel tomou conta e o aluno realiza o experimento. É sua mão que cria as condições, é seu olho que observa as mudanças, sua mão que as nota.
O ensino de ciências, portanto, adotou a ideia do treinamento manual, e tais são os resultados que latim, grego e matemática não são mais consideradas as únicas disciplinas intelectivas para o treinamento universitário. O que a ideia de treinamento manual fez para o ensino de ciências, fará para a matemática e outras matérias afins. É generalizada a insatisfação entre profissionais e homens de negócios quanto ao ensino de coisas práticas em nossas escolas. Isso é especialmente verdadeiro em relação à aritmética, caligrafia, ortografia e linguagem. Qualquer pessoa que duvide disso precisa apenas entrar nos locais de negócios de sua própria cidade e indagar a respeito. Há um sentimento bem fundamentado de que o domínio da aritmética é uma disciplina intimamente ligada àquela necessária nas atividades da vida. E quando um pai descobre que seu filho de 16 ou 17 anos não tem noção de questões práticas de negócios e tem pouca habilidade em processos analíticos, ele acusa a escola de ineficiência. A dificuldade, porém, é que o aluno não teve oportunidade de perceber na prática a aritmética. Para ele, medidas e valores são ideias indefinidas. Ele guarda os fatos na memória e cegamente tenta resolver os problemas. Se sua memória e imaginação forem boas, ele se sairá bem e receberá uma nota alta. Mas, ainda assim, o trabalho é vago, não afeta sua vida ou experiência, não tem significado. Coloque esse aluno em uma escola de treinamento manual. O menino na loja, a menina na cozinha. A experiência prática tem demonstrado que a menina também tem um lugar na loja. E, imediatamente, os fatos matemáticos tornam-se conceitos claros. Entre na oficina de uma escola de treinamento manual ou entre na cozinha bem organizada e observe o menino com um projeto diante dele, passando pelas etapas que conduzirão sua mente à perfeição final do trabalho. Primeiro, ele deve estudar o projeto com cuidado. Em segundo lugar, ele deve projetá-lo e fazer um desenho dele. Isso imediatamente coloca a matemática em suas mãos e também em sua cabeça. Ele deve usar esquadro, compasso e lápis. Medidas exatas devem ser feitas, divisões e subdivisões calculadas, linhas cuidadosamente desenhadas. Terceiro, ele deve selecionar o material de dimensões e fibras adequadas e então deve refletir sobre como aplicá-lo ao esboço feito para que não haja desperdício. Quarto, ele deve aplainar e serrar a linha, corrigir e ajustar. Em suma, deve criar o projeto que se originou em sua mente e apenas no papel. É aí, então, que sua aritmética começa a pulsar com vida, seu julgamento a ter o controle e seu senso ético a se desenvolver. Este é o testemunho de professores que fizeram uma aplicação prática da aritmética e da geometria na carpintaria. Crianças de 12 e 14 anos de idade resolvem problemas em proporção, em raiz quadrada, em medidas e em números concretos que confundem a habilidade de uma pessoa comum formada no ensino médio. Isso também faz parte da educação cristã. Sem dúvida, o próprio Cristo ganhou a maior parte de seu conhecimento matemático na bancada de carpinteiro. A educação mais prática, diz Hiram Corsen, mas essa geração que pensa ser tão prática parece não saber disso, é a educação do homem espiritual, pois é isso e não a educação do homem intelectual que deve constituir, a menos que o cristianismo tenha cometido um grande erro,
a base do caráter, e é ao caráter individual que a humanidade deve seu sustento. A combinação apropriada, então, de formação religiosa e trabalho manual prático no ensino de matemática ou linguagem desenvolverá estabilidade de caráter, e este é o fim e o objetivo da educação cristã. A carpintaria não é o único educador prático. Há, entretanto, neste século XX, várias outras maneiras de tornar a educação prática. E visto que esses métodos são um fator no preparo cristão dos jovens, devem receber atenção. Deus não se enganou quando deu a Adão a tarefa de arar o solo. Desde os dias do Éden, os homens que evitaram as cidades e preferiram morar em distritos rurais, via de regra, chegaram mais perto do coração do Criador. O verdadeiro método de estudar as ciências consiste em entrar em contato com a natureza. Cristo escolheu o campo. Nesse sentido, temos também o exemplo de Cristo. Preparando seus discípulos, Jesus buscou, de preferência, afastar-se da confusão da cidade para o sossego dos campos e colinas, como estando mais em harmonia com as lições de abnegação que lhes desejava ensinar. E durante seu ministério, apreciava reunir o povo em torno de si sob o céu azul, em alguma relvosa encosta ou na praia do lago. Ali, circundado pelas obras de sua própria criação, podia dirigir o pensamento dos ouvintes do artificial para o natural. No crescimento e desenvolvimento da natureza, revelavam-se os princípios de seu reino. Ao erguerem os homens o olhar para as montanhas de Deus, contemplando as maravilhosas obras de suas mãos, poderiam aprender preciosas lições de verdade divina. Os ensinos de Cristo ser-lhes-iam repetidos nas cenas da natureza. As coisas da natureza evocam as parábolas de Nosso Senhor e repetem-lhe os conselhos. O professor que deseja enobrecer o caráter de seus alunos buscará um lugar onde a natureza, em sua linguagem silenciosa, proporcione lições que nenhuma língua humana pode proferir. Os pais que desejam o melhor para seus filhos e filhas irão, quando a luz da educação cristã despontar no seu entendimento, apressar-se para o campo para que a mente juvenil, sob seus cuidados, possa ser influenciada pelo natural e não pelo artificial. O valor da agricultura na educação. Não é surpreendente que os melhores educadores que abriram a mente para a verdade tenham ensinado que o cultivo do solo, junto com o desenvolvimento dos sentidos e das habilidades manuais na oficina, deve acompanhar a disciplina mental. O professor James R. Buchanan diz: abençoado é o filho do lavrador. A presença do trabalho diligente e sistemático, não limitado ao artesanato, mas abrangendo todas as formas de esforço útil, é a base essencial de uma verdadeira educação, visto que assegura, se conduzido corretamente, um caráter digno, uma constituição saudável, um intelecto sólido e uma capacidade para o sucesso prático, pois dá vigor a todo o cérebro e uma disciplina mental revigorante muito melhor do que a que se pode obter nos livros. O rapaz que constrói uma carroça ou escrivaninha ou cultiva uma pequena lavoura, conforme as instruções, tem mais independência de espírito e originalidade do que aquele que estudou apenas livros didáticos. Os meninos de Lancaster, Ohio, que dedicaram metade de seu tempo ao trabalho manual,
progrediram melhor nos estudos acadêmicos do que os alunos comuns, que tinham todo o seu tempo para estudar. Eles também apresentaram um modelo de conduta inigualável em todos os sentidos, quando comparados a qualquer escola deste país que não tenha o trabalho manual como parte do programa escolar. A adesão estrita ao livro-texto é o método papal de ensino e é um acompanhamento necessário dos cursos prescritos, enquanto a tendência humanística se encontra bem desenvolvida. As escolas cristãs, por causa das verdades que defendem, são forçadas a abandonar a ordem estabelecida no mundo educacional e sua educação torna-se prática, unindo a agricultura e a escola. Este método de ensino já é seguido em alguns lugares, mostrando que o sistema com muita frequência designado de educação cristã não é algo de nascimento recente, nem é produto da mente de algum homem. Seus princípios vêm sendo divulgados de tempos em tempos, e esses princípios estão sendo seguidos com maior ou menor cuidado em todos os períodos da história do mundo. Hortas escolares da Europa moderna. A combinação de cultivo do solo e estudo é algo prático e não uma mera teoria, conforme atestam as palavras do cônsul-geral dos Estados Unidos, John Carroll, que relata o seguinte sobre as hortas escolares na Rússia. Muitos países da Europa Ocidental, especialmente na Alemanha, Áustria, França, Bélgica, Suíça e, em parte, na Suécia, as escolas públicas de vilarejos têm pedaços de terra que lhes são destinados quer para uso dos professores que se beneficiam dos lucros dessas terras, ou para o estabelecimento de hortas escolares. As hortas escolares na Europa Ocidental possuem, em certa medida, um caráter científico. As crianças são levadas a realizar nelas, na prática, o que aprendem na teoria. As hortas escolares na Rússia. Na Rússia era bem sabido que os proprietários de terras e camponeses precisavam muito de instrução agrícola. Consequentemente, escolas de todos os tipos foram estabelecidas pelo Ministério da Agricultura em todo o país. Para o desenvolvimento da horticultura, escolas foram fundadas primeiro em Penza, na Bessarábia, e em 1869, uma escola de horticultura e viticultura foi fundada em Nikitsk. O trabalho da escola em Nikitsk estava dividido da seguinte forma: durante o semestre de inverno, eram 3 horas de aulas por dia e 4 horas e meia de estudo prático na horta, na vinha e na adega. Durante o semestre de verão, as aulas em classe duravam apenas 1 hora ou, às vezes, 2 horas, mas os estudos práticos ocupavam 6 ou até 8 horas por dia. Os professores dessas escolas podem se sustentar, pelo menos em parte, com a venda de frutas, frutas vermelhas, verduras, mel, etc. Mas esse não foi o principal incentivo para iniciar as hortas escolares. O último escritor citado continua: o desejo de acrescentar algo aos baixos salários dos professores das escolas da aldeia e, por outro lado, de familiarizar o máximo possível não só as crianças, mas também os adultos, com a horticultura, a sericicultura e a apicultura, causou um aumento, nos últimos 10 anos, no número de hortas escolares, apiários e incubatórios de bicho da seda. Em 1892, havia cerca de 2.000 hortas escolares na Rússia. Atualmente, existem 7.521, com 532 apiários e 372 incubadoras de bicho da seda. O Sr. Mechersky, chefe de um dos departamentos de agricultura
e um dos principais defensores das hortas escolares na Rússia, declarou o objetivo das hortas escolares e seu significado da seguinte forma: as hortas escolares são importantes pelos seguintes motivos. Primeiro, promovem a saúde, por ser um local de trabalho físico ao ar livre, tão necessário para o professor e os alunos. Segundo, são centros científicos e educacionais, pois familiarizam as crianças com a vida das plantas úteis, desenvolvendo a mente delas pelo estudo da natureza e promovendo na geração emergente um respeito pelo trabalho e um sentimento mais moral e estético em relação às árvores. Terceiro, beneficiam a economia geral. E quarto, promovem a economia pessoal, uma referência aqui ao sustento do professor. Os cristãos deveriam encorajar a vida rural. Se o governo russo, com a libertação de seus servos e camponeses da coroa, considerou tão vantajoso estabelecer hortas escolares, que benefício duradouro elas representariam para os cristãos? Protestantes, em vez de se amontoar nas cidades, onde o trabalhador está sujeito aos sindicatos, cartéis e monopólios comerciais, devem buscar para si alguns acres de terra e providenciar para que escolas sejam estabelecidas para a educação de seus filhos, onde o trabalho mecânico dos livros didáticos seja substituído pelo estudo da vontade de Deus, conforme revelado em sua palavra e obras. Os estudos da natureza assim conduzidos, em vez de desenvolver o ceticismo, fortalecerão a fé do aluno, e os alunos de tais escolas serão qualificados para a cidadania não apenas nos governos da terra, mas no reino de Deus. Isso também faz parte do sistema de instrução conhecido como educação cristã.